Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de número 7, onde nós vamos aprender sobre a projeção de despesas operacionais, as despesas fixas. As despesas operacionais são todos os gastos aí necessários para manter a sua empresa em operação no período aí que a gente está trabalhando nossas projeções. Ou seja, qualquer despesa necessária para administrar e vender os produtos e serviços aí aos clientes da sua empresa. Então a gente pode citar aqui os gastos de administração, aí pertinentes ao prolabore da diretoria, salário do pessoal administrativo e materiais de expediente, as despesas comerciais e tudo que é necessário antes, durante e depois do evento da venda, as despesas com aluguel, manutenção predial, água, energia e infraestrutura aí em geral. Uma característica bem importante desse tipo de despesa é que ela acontece indiferente de ocorrer venda ou não. Ou seja, se a sua empresa não realizar nenhuma venda no mês, você ainda vai precisar pagar o aluguel, o salário dos seus funcionários, água, luz e demais contas fixas. E a gente também chama as despesas operacionais de despesas fixas justamente por esse comportamento de não variação aqui em relação à venda. Então, não trate a orçamentação de despesas operacionais com displicência, pois elas vão impactar o resultado da sua empresa indiferente ao resultado comercial. Então é importante não ter nenhum tipo de gordura nesse tipo de despesa. E que tipo de insight eu vou ter para o meu negócio ao projetar aqui as despesas operacionais? Então, ao projetar as despesas operacionais, você precisará olhar para os planos de vendas, o quanto projetou de deduções e custos e entender se a conta fecha. Ou seja, analisar aí se a empresa vai ter condições de assumir todos esses gastos fixos, considerando a sua projeção de faturamento e já tirando aí as deduções de venda e os custos de produção. Ou seja, trabalhando com o que a gente projetou até esse momento aqui no nosso processo de orçamento. Vale ressaltar também que caso você tenha feito um plano agressivo de vendas, ele também vai impactar na estrutura de despesas, refletindo nas contas de marketing, na contratação de vendedores ou até mesmo na necessidade de aumentar aí a estrutura da sua empresa para suportar o volume de produção que vai ser necessário para entregar essas vendas que a gente está projetando aqui. Com esses impactos mapeados, você pode aí estressar a projeção de despesas, e isso deve ser feito sempre junto aí ao gestor responsável por determinada estratégia ou mesmo departamento, para encontrar aí alternativas para gastar menos, respeitando os planos, é claro. Seja aí com a terceirização de serviços, a otimização de processos, treinamentos ou fechando a torneira mesmo aí para determinado tipo de despesa que não é fundamental aí para manter esses planos que a gente está elaborando no nosso orçamento. E onde eu consigo aqui as informações para projetar as despesas operacionais da minha empresa? A forma mais fácil de você ter uma base aí para projeção de despesas operacionais é novamente buscar o histórico das contas e dos valores realizados aí nos exercícios anteriores. Como essas despesas são fixas, dificilmente você vai ter aí uma redução delas no próximo ano, a não ser que você atue ativamente para isso. Por isso que esse processo é tão importante. Então o histórico do último ano é um bom ponto de partida para você. A partir dele, você vai precisar, é claro, impactar aqui os planos por exercício corrente, ponderando se essas despesas estão alinhadas aí com a estratégia já projetada de vendas, custos e o que a gente já comentou anteriormente. Vamos entender agora como realizar essas projeções para o nosso orçamento lá no Twizy. A nossa prática das despesas operacionais aqui no Twizy vai acontecer novamente lá no menu Planejamento e Acompanhamento, Despesas. Bom, pessoal, as despesas operacionais elas vão utilizar a mesma estrutura de unidade de negócio, de centro de resultado que a gente utilizou anteriormente também. Então, o que a gente precisa fazer agora é cadastrar as contas que a gente considera como despesa fixa em nossa operação, com base nos conceitos que a gente acabou de visitar. Lembra que a gente comentou nas despesas variáveis a importância de pensar bem no seu plano de contas? Bom, ao elencar as contas para as despesas operacionais, isso fica ainda mais importante, porque é aqui que grande parte dos desembolsos das empresas vão estar alocados. É aqui que você tem uma grande possibilidade de redução de despesa, de trabalho junto aos gestores. Para o nosso exemplo aqui, eu já cadastrei algumas contas para poupar o tempo de vocês, então estão aqui as contas de combustível, frota comercial e frete, que nós cadastramos na aula anterior, como despesa variável. Então está aqui o direcionador para despesa variável.
E agora eu tenho o grupo aqui de despesas administrativas, manutenção e limpeza e materiais, que são alguns exemplos aqui de despesas operacionais. Então, só para vocês entenderem, no meu cadastro, eu coloquei aqui definido pelo centro de resultado, porque o centro de resultado que eu vou fazer esse lançamento, por padrão, ele já vai vir como despesa operacional, ou eu posso também vir aqui e informar explicitamente que essa conta é uma conta de despesa operacional, independente do centro de custo que ela vai cair. Então, essas contas e esses grupos são um exemplo aqui que eu estou utilizando. Você precisa mapear a sua realidade aí na sua empresa. É muito provável que você já tenha um plano de contas com a sua contabilidade, no seu ERP, e aí é bem importante que você traga essa informação para cá. Você pode utilizar, por exemplo, descrições diferentes das contas aqui no Twizy, mas os códigos aqui seria bem interessante se você mantivesse a mesma estrutura do seu plano de contas, seja na contabilidade ou no RP. A gente está falando agora especificamente do planejamento orçamentário, mas esses códigos são importantes na hora da gente acompanhar o orçamento e trazer o realizado para comparar com o planejado. Outro ponto importante da gente comunicar aqui é o nível de detalhe que você vai abrir essas contas. Sempre pensando que quanto maior a abertura, mais informação você vai ter para tomada de decisão, mas em contrapartida, mais complexo e mais moroso vai ficar o processo de acompanhamento e de planejamento também. Então, para o nosso exemplo, eu vou selecionar aqui uma unidade de negócio comercial, a loja Avenida Paulista, o centro de resultado comercial mesmo, e vou fazer um lançamento de material de escritório. Vou orçar aqui R$200 por mês para compra de materiais de escritório em geral. E vou salvar. E para concluir o seu planejamento de despesas operacionais, é só você continuar com as projeções aí conta a conta. E aí você deve ter percebido que faltou um grupo de contas aqui que é muito importante e ele também é uma despesa operacional, que são as contas de gasto com pessoal. A gente não está projetando elas aqui porque o Twizy tem um módulo específico para trabalhar com isso, visto que os gastos com o pessoal aí dão uma trabalheira danada quando a gente fala de projetar encargos e benefícios. Então, o Twizy vai projetar isso de forma automática para a gente. A gente vai falar mais desses gastos na nossa próxima aula. Encerramos então nossa aula de número 7. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não deixe de compartilhar suas dúvidas e até a próxima aula.